Circle of Inevitability, capítulo 1102. Deus do Vale. No momento em que a carta da mãe foi retirada, ela pareceu sentir algo e sua superfície emanou um brilho carmesim antes mesmo de ser ativada por um encantamento. Ela imediatamente se transformou em um vórtice invisível, absorvendo freneticamente o espírito e a espiritualidade de seu portador. Depois, ficou pesada e virou um livro em miniatura. As páginas do livro tremulavam ao vento, revelando a primeira página. Nele estava representado o imperador Roseli vestido como um fazendeiro, apoiado em uma enxada e olhando para as nuvens de chuva no céu, com linhas do antigo texto de Feyzak escritas ao lado. Sequência 9. Plantador. Imediatamente depois, o livro rapidamente voltou, da sequência 8, Médico, até a sequência 1, Caminhante da Natureza. Depois, Caminhante da Natureza era uma versão feminina do imperador Roseli, usando um vestido longo e solto, segurando uma criança, com duas crianças de pé ao lado dele. O título desta página era Sequência 0 Mãe. Quase simultaneamente, o luar carmesim começou a brilhar no bebê nos braços da mulher Roseli. Ela foi ficando cada vez mais brilhante, fazendo com que o bebê gradualmente parecesse uma lua cheia, refletindo e complementando a verdadeira lua carmesim pendurada baixa no céu, aparentemente suspensa acima da torre do sino da catedral. Dentro da lua carmesim em miniatura, várias linhas de um antigo texto de Feyzak que não existiam antes apareceram. Sequência 1, Deus do Vale, ou Deus da Árvore. Abaixo deste novo título da sequência 1, havia duas descrições, uma à esquerda e outra à direita. O Deus do Vale é a raiz do céu e da terra. O Deus da Árvore, sustentando o céu e conectando a terra, propaga-se infinitamente. O homem de olhos vermelhos que segurava a carta da mãe tinha acabado de começar a sorrir quando sua expressão congelou de repente. Ele olhou para baixo e viu que raízes amarronzadas e ligeiramente murchas se estendiam do verso da carta da blasfêmia. Essas raízes haviam penetrado em seu corpo, crescendo e espalhando inúmeros sistemas radiculares, drenando freneticamente sua força vital. O homem de olhos vermelhos ficou atordoado por um segundo antes de relaxar sua expressão. Ele já entendia o que estava acontecendo. Mas isso não importava. Todas as coisas eventualmente retornariam à terra, retornariam ao abraço da mãe. Ainda é um pouco cedo para mim, mas logo sentirei o calor e a segurança do abraço de uma mãe. Seu rosto inteiro começou a afundar e sua pele lisa gradualmente murchou. Na base da torre, dentro das torres gêmeas, no centro da nova cidade de prata. O enorme tronco de 7 ou 8 metros de altura, dormindo, na luz da manhã, plantado em uma pilha de solo amarronzado, de repente tremeu levemente. Sua madeira marrom acinzentada rapidamente exalava umidade, e grandes quantidades de casca previamente descascada e ausente visivelmente voltaram a crescer. A luz da manhã ao redor subitamente invadiu seu corpo, cortando sua carne, enquanto testemunhava seu renascimento. Sua sensação de murchamento desapareceu gradualmente à medida que ele se tornava lentamente cheio e robusto. De repente, ele se libertou da restrição da pilha de terra amarronzada e desapareceu da base da torre redonda. Na catedral da sede da Igreja do Tolo. Avisado por Jena, Lumian redirecionou seu olhar para os espelhos flutuando diante dele e para a árvore das sombras verde amarronzada que estava rompendo o chão e crescendo para cima. Anthony entendeu que Lumian havia percebido que a nova cidade de prata também não era totalmente segura. Ela continha os restos mortais da antiga mãe dos moradores da cidade de prata, a rainha gigante Omibela, e Calamidade precisava ficar longe da mãe. Isso faria com que pessoas normais quisessem recuar rapidamente, mas para os caçadores de alta sequência,
fugir constantemente não era uma escolha alinhada com sua divindade. Tendo fugido de Traer, eles deveriam fugir também da nova cidade de prata. Eles devem continuar correndo para sempre? Anthony acreditava que isso despertaria um intenso espírito de luta em Lumian. Se sua humanidade não fosse abundante o suficiente e seu controle sobre seu estado mental e emoções não fosse forte o suficiente, ele escolheria retornar a Traer para confrontar diretamente a Árvore das Sombras e frustrar a conspiração dos cultos dos deuses malignos. Antes que Anthony pudesse oferecer conselhos ou usar a habilidade Acalmar, Lumian desviou o olhar com força e fez os espelhos flutuantes retornarem à bolsa do viajante. Ele disse seriamente aos membros de sua equipe: agora iremos para a Catedral da Serenidade. A Catedral da Serenidade era a sede da deusa da noite eterna e a Catedral Sagrada. Enquanto falava, Lumian ativou a marca negra em seu ombro direito, usando o teletransporte novamente. Assim que o mundo espiritual com suas camadas de cores e inúmeras criaturas estranhas apareceu diante deles, tudo girou de repente e eles despencaram. Antes que Lumian pudesse reagir, seus pés já haviam pousado em chão firme. Eles chegaram a uma floresta infinita, coberta de ervas daninhas, com um carvalho de tamanho indescritível crescendo em suas profundezas. Era azul esverdeada, com raízes profundamente enraizadas na terra e sua coroa penetrando nas nuvens como se sustentasse o céu, segurando uma lua cheia carmesim. Era como um pilar alcançando o céu, sustentando o mundo inteiro, permitindo que essa natureza selvagem existisse. A casca manchada deste carvalho que sustenta o céu tinha marcas de queimaduras causadas por raios, mas sob as áreas carbonizadas havia sinais de vida. Mais acima, o carvalho tinha mais galhos novos, muitos entrelaçados com visco exuberante e vibrante. Naquele momento, no meio deste carvalho gigante que sustentava o céu e ancorava a terra, grandes quantidades de casca manchada se projetavam, delineando um rosto enorme, gentil e feminino, com duas flores gigantes vermelhas servindo como seus olhos. Mãe, Omi Bela. Na mente de Lumian, esses dois termos surgiram naturalmente. Ele instintivamente tentou ativar a marca negra em seu ombro direito novamente, mas não conseguia sentir o mundo espiritual além daquela região selvagem, nem conseguia sentir as áreas para as quais ele tinha posições originais. Paramita. Ao mesmo tempo, Lumian lembrou-se de outra coisa: sua habilidade de teletransporte veio de Zedos. E Zedos era um dos gêmeos da Grande Mãe, irmão mais novo de Omibela, cujo poder presumivelmente vinha de uma bênção, e atualmente não possuía características de Beyonder. Mesmo que tal anjo tenha sido conquistado por 001, ainda deve haver um traço do espírito da Grande Mãe escondido em seu poder. Era nisso que a Grande Mãe se destacava. Então, no momento crucial, ela sacrificou esse pedaço de espírito para interferir no meu teletransporte, fazendo-me entrar voluntariamente na paramita criada pelo presente da Terra. E o presente da Terra, de alguma forma, foi ativado e recebeu aprimoramentos estranhos. Esse pensamento passou rapidamente pela mente de Lumian. Os olhos azuis como o lago de Franca já estavam profundos, parecendo esconder camadas e mais camadas de escuridão. Reticências. Nos campos verdes pontilhados de espantalhos. A Madame Mágica, vestindo uma camisola branca, abriu uma porta forjada com a brilhante luz das estrelas e entrou neste sonho. Ela olhou ao redor apenas uma vez antes de fazer um palpite sobre o Tesselaô do sonho. Edefana? Este era um antigo dragão da mente, um discernidor de nível anjo. Excluindo aqueles que foram transformados de humanos, ele era um dos 3 únicos dragões antigos que ainda restam. O que está acontecendo no mundo lá fora? Perguntou a justiça Audrey em vez de responder. Como uma tecelã de sonhos,
Ela tentou abandonar esse sonho, mas falhou. A Madame Mágica respondeu com sinceridade: a árvore das sombras em Traer está causando problemas novamente, supostamente recebendo ajuda dos subordinados da Grande Mãe. No entanto, não se preocupe, o Senhor Tolo já desceu para lá. A Madame Justiça demonstrou uma expressão confusa. Então, Edefana aproveitou a oportunidade para me encontrar? Como ele sabia que o Senhor Tolo desceria para Traer? A Madame Mágica fez uma breve pausa antes de dizer: me trazer aqui para ajudar também deve ter sido parte do seu plano. Então você teve tempo suficiente para rezar ao Senhor Tolo e dizer meu nome, evitando uma emboscada. Assim que a caminhante planar terminou de falar, o céu do sonho foi subitamente coberto por uma sombra. Aquela sombra era um dragão branco acinzentado, voando em círculos, com um rosto de lagarto mostrando sinais óbvios de idade. Reticências. Em Traer, o Senhor Tolo, usando uma cartola de seda de altura média e um casaco preto, não foi afetado pelo chão nem pelos galhos das árvores ao passar pelas camadas de vazio, pousando diante do tronco verde amarronzado da árvore das sombras. Ele empurrou sua bengala incrustada de poeira estelar para a frente, observando a casca grossa e sólida ruir e se destruir em grandes quantidades. Cada pedaço de casca, cada galho, cada folha de repente se tornou etéreo, revelando cenas de cidadãos de Traer exibindo vários desejos ao longo dos últimos 1000 ou 2000 anos. Alguns eram normais, outros indulgentes, exibindo aventuras em festas luxuosas, o calor de abraços apertados em salas pequenas e frias, mesas desperdiçadas com comida abandonada e pais avarentos relutantes em alimentar seus filhos o suficiente. Ela se entrelaça camada sobre camada, descendo em cascata como uma história pesada, um tomo de desejos, algo que não poderia ser completamente destruído por ataques normais, exigindo ser removido camada por camada. O Senhor Tolo retirou sua bengala incrustada de pó de estrelas. Uma névoa branco acinzentada surgiu, envolvendo o tronco principal da árvore das sombras. Névoa da história. Reticências. Na Traer da Quarta Época. No momento em que Angoleme e outros sem sombras estavam prestes a erguer o quarto dia mais alto para eliminar os fantasmas de Montsures que continuavam se jogando nas chamas invisíveis e incolores, eles de repente ouviram um grito. Era o choro de bebês, inúmeros bebês chorando. Jack Valton e outros imediatamente olharam para a entrada da rua e viram uma figura cambaleando em sua direção. A figura tinha cabelos longos castanhos e olhos azuis, e estava deliberadamente vestida como o Imperador Roselle. Seu corpo já estava inchado, com bebês com garras de pássaros rasgando carne e pele para emergir de suas costelas, abdômen, peito, coxas e braços, chorando alto em busca de amamentação. Reticências. Em Paramita. A voz de Lumian ecoou na mente de Franca e dos outros: não entrem no mundo dos espelhos por enquanto. O mundo dos espelhos estava conectado ao mundo dos espelhos especial. Na atual situação caótica, quem sabe quais pessoas podem estar espreitando no mundo dos espelhos, esperando para serem arrastadas para o mundo dos espelhos especial. Como eles já haviam encontrado a mãe, eles não deveriam cair na armadilha do mundo dos espelhos especial também. Lumian se abaixou levemente, olhando para o carvalho gigante que sustentava o céu, e disse com um sorriso na mente da equipe: já que não conseguimos escapar, então, vamos lutar. Nota: 1, Sec 2 do espectador. Ponto.